Olá pessoal, vamos novamente retornar ao nosso estudo sobre o artigo 5º, começando agora pelo inciso 56. Vamos à redação. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. A ideia é que o juiz não deve admitir no processo provas que foram obtidas de forma ilícita. Por exemplo, um depoimento de uma testemunha tomado mediante tortura. Apesar de muitas vezes a testemunha acabar falando a verdade, esse depoimento ele foi obtido por uma forma ilícita, que foi o uso da tortura, da violência física ou da violência moral. Toda vez que o juiz percebe que alguém juntou ao processo uma prova obtida por meios ilícitos, o juiz deve retirar essa prova do processo. Uma das questões que mais cai em prova em relação a esse inciso é dizendo que o juiz deve anular o processo toda vez que for juntado nele uma prova obtida por meio ilícito. Essa questão está incorreta, está errada. Toda vez que o juiz percebe no processo uma prova obtida por meio ilícito, ele deve se limitar a retirá-la do processo. Os demais atos do processo, ou as demais provas que tenham no processo, que não foram contaminados por essa prova, elas devem permanecer válidas no processo. Ele deve retirar apenas a prova obtida por meio ilícito ou eventuais provas que foram por ela contaminadas. Usando o termo técnico, o juiz deve desentranhar a prova do processo. Então, na prova a gente pode encontrar esse termo desentranhar, retirar do processo, retirar das entranhas do processo, ok? Mas fora isso, tem uma questão que ela é recorrente em provas de concurso, que é a chamada teoria dos frutos da árvore envenenada. E por essa teoria, toda vez que o juiz se depara com provas lícitas, que existem porque decorrem de provas obtidas por meios ilícitos, ele não deve aceitá-las, chamada teoria dos frutos da árvore envenenada. Não interessa se a prova é lícita ou ilícita, mesmo ela sendo lícita, se ela só existe em virtude de uma prova obtida por meios ilícitos, ela também não deve ser aceita no processo. Vamos dar um exemplo? Um delegado, por exemplo, durante uma investigação, quebrou o sigilo de comunicação telefônica de alguns investigados sem autorização judicial. Nós estudamos em alguns vídeos anteriores que só é possível quebrar sigilo de comunicação telefônica por ordem judicial e mesmo assim para fins de investigação criminal e instrução processual penal. Se o delegado quebra o sigilo de comunicação telefônica gravando a conversa dos investigados sem ordem judicial, essa prova ela é obtida por meios ilícitos. Se dessa prova ele descobre alguns outros ilícitos que vão ser investigados, o juiz não pode aceitar nem a prova obtida por meio ilícito e nem as provas legais, porque elas decorreram dessa escuta, dessa interceptação telefônica feita de forma ilegal. Então o juiz não aceita nem a ilícita e nem as lícitas que decorrem da prova obtida por meios ilícitos. Isso a gente chama de teoria dos frutos da árvore envenenada. O juiz parte do pressuposto que se a prova de origem ela está envenenada, ela está eivada de vício, de nulidade, então todo fruto que ela der, ou seja, toda prova que dela provier, ela também vai estar envenenado, também vai estar eivado de vício. Então o juiz deve retirar todas essas provas do processo. Outro exemplo, imagina que uma determinada testemunha, sob tortura, prestou um depoimento. E nesse depoimento, tomado de forma ilícita, ela menciona a existência de uma outra testemunha que também estava presente no dia do ocorrido. Essa outra testemunha é chamada e o depoimento dela é tomado de forma lícita, de forma legal. O juiz, nesse caso, não deve aceitar nenhum dos dois depoimentos. Não aceita o da primeira testemunha porque a prova foi obtida por meios ilícitos. E não aceita o depoimento da segunda testemunha porque ele só existiu por causa de uma prova obtida por meios ilícitos, por causa de um depoimento tomado mediante tortura. Então essa é a teoria dos frutos da árvore envenenada. O juiz não aceita nem a ilícita e nem as lícitas que são provenientes de provas obtidas por meios ilícitos. Vamos adiante, próximo inciso. Inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
É o chamado princípio da presunção de inocência. A ideia é de que desde o dia em que o suposto crime aconteceu, até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o sujeito deve ser tratado no processo como inocente. Presume-se que as pessoas são inocentes até que definitivamente elas sejam consideradas culpadas. Lembrando que o trânsito em julgado da decisão é quando a decisão não é mais passível de recurso. É aquela decisão definitiva, irrecorrível, quando passam os prazos recursais e ninguém recorre. Então, do suposto crime até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, essa pessoa deve ser tratada como inocente. É muito comum, em alguns programas de TV, normalmente de cunho sensacionalista, a gente verificar inúmeras violações do princípio da igualdade. Por exemplo, quando um jornalista diz, fulano de tal matou o filho. A gente não pode dizer que ele matou se ele ainda não foi definitivamente condenado. Uma matéria imparcial, sem ferir o princípio da isonomia, diria o seguinte, fulano de tal foi preso em flagrante delito sob a acusação de ter matado seu filho. Agora nós temos uma reportagem imparcial que não faz juízo de valor e que não atribui a ninguém um determinado crime, mas sim uma suspeita pela prática de um determinado crime. Então, pelo princípio da presunção de inocência, todos são inocentes até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Com base nisso, o Supremo Tribunal Federal só permite que se inclua o nome do réu no rol dos culpados depois que a sentença transitar em julgado. Explicando melhor, o rol dos culpados é um livro que existe no Poder Judiciário em que, quando as pessoas são condenadas definitivamente por sentença transitada em julgado, elas têm o seu nome incluído naquele rol, naquela relação de culpados, para que a partir daí essas pessoas tenham antecedentes criminais. Mas a ideia é que a pessoa só pode ter o seu nome incluído no rol dos culpados depois que a decisão penal condenatória transitar em julgado, porque até lá ele deve ser considerado pela Justiça como inocente. Existem, inclusive, algumas previsões no Código de Processo Penal que ferem a Constituição. Isso por uma razão simples, é que o Código de Processo Penal é da década de 40, enquanto que a Constituição Federal ela é de 1988. Então, quando o Código de Processo Penal determinou a inclusão, em alguns casos, do nome do réu no rol dos culpados antes do trânsito em julgado, é porque naquela época não existia previsão constitucional do princípio da presunção de inocência. Só que hoje o Supremo entende que esses artigos eles não foram recepcionados pela nossa Constituição de 88, já que hoje está expresso que todos devem ser tratados como inocentes até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Já caiu em questão de prova questões do tipo: ninguém será considerado culpado até que se prove o contrário. Essa questão está errada. Ela induz ao candidato ao erro, trazendo um dito popular para a nossa prova. Só que isso é um dito popular. O jurídico diz que ninguém será considerado culpado não até que se prove o contrário, mas sim até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, cuidado, nosso candidato. Outra questão interessante é se a prisão cautelar fere ou não fere o princípio da presunção de inocência. Lembrando ao nosso candidato que a prisão cautelar é aquela prisão que ocorre antes do sujeito ser definitivamente condenado, como a prisão preventiva, como a prisão temporária. Então, ela ocorre ou durante a investigação ou durante o processo. E depois que o sujeito é condenado definitivamente, aí ele passa a ser preso, mas agora como uma forma de pena, de punição. Então, a questão é: a prisão cautelar fere o princípio da presunção de inocência? Sim ou não? Não. Essa questão é até simples porque ela é bastante ligada ao nosso dia a dia. Todos os dias a gente vê na televisão matérias dizendo que fulano foi preso temporariamente, fulano foi preso em prisão preventiva. Então, se isso fosse ilegal, inconstitucional, a gente não veria isso tão abertamente na televisão. Então, a prisão cautelar não fere o princípio da presunção de inocência. Por mais que ele ainda seja inocente, o que gera a prisão cautelar não é o crime que ele está sendo investigado.
O que gera prisão cautelar é um outro motivo, como, por exemplo, a pessoa é presa porque está criando obstáculos ao processo, ela é presa porque ela está representando risco à ordem econômica ou à ordem social, ela é presa porque há um forte risco de fuga e por aí vai. Não o crime que ela está sendo processada. Então, prisão cautelar não fere o princípio da presunção de inocência. Vamos adiante, o próximo inciso. Inciso 58. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. O civilmente identificado é aquela pessoa que tem uma identidade civil, é aquela pessoa que tem carteira de identidade ou até outro tipo de identidade civil, como, por exemplo, uma carteira de motorista. Então, esse é o nosso civilmente identificado. Se essa pessoa tem uma identidade civil, a regra é que ela não deve ser submetida à identificação criminal, exceto nas hipóteses que a lei expressamente prevê. Então, por exemplo, se uma pessoa é presa em flagrante delito e ela é conduzida à delegacia, se ela está portando a sua identidade civil, ela não deve ser identificada criminalmente. Isso porque a identificação criminal é aquela identificação datiloscópica que a gente faz colocando os nossos 10 dedos da mão numa folha de papel para recolher a nossa impressão digital, aquela em que a gente tira foto, coloca as nossas características principais, nome e tudo mais. Quando a gente é civilmente identificado, tudo isso já foi feito na esfera civil. Nós normalmente aqui em Pernambuco fazemos a nossa identificação civil na Secretaria de Defesa Social. Então todos os nossos dados, a nossa identificação datiloscópica, a nossa foto, tudo está arquivado lá. Então não tem sentido o civilmente identificado ser submetido ao constrangimento de uma identificação criminal. Agora, existem hipóteses em que a lei pode excepcionar esse caso. Por exemplo, a pessoa foi presa portando 10 identidades falsificadas. Ele, apesar de ser civilmente identificado, não há como confiar na legalidade dessas identidades. Então, ele vai ser submetido também à identificação criminal. Mas isso só acontece nas hipóteses previstas em lei. Então, vamos seguir adiante. O inciso 59. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Vamos falar aqui de 3 tipos de ação penal: ação penal privada, ação penal pública e ação penal privada subsidiária da pública. Eu vou começar tratando da ação penal pública, que é a mais comum no nosso país. Ela se aplica a crimes um pouco mais graves, que o Estado tem interesse em processar e reprimir esse tipo de crime. A gente chama a ação penal de pública porque quem dá início à ação penal é o Estado, por meio de um órgão chamado Ministério Público. E ele dá início a essa ação penal por um documento que a gente chama de denúncia. Então, a ação penal pública é aquela que quem dá início é o Estado, através do Ministério Público, e por meio de um documento que nós chamamos de denúncia. Exemplo, roubo. O roubo é a subtração mediante violência. Ele é um crime grave. O Estado tem interesse em punir a pessoa, reprimir o crime e tentar ressocializá-la. Então, independentemente da vontade da vítima de querer ajuizar a ação ou não, quem ajuiza a ação é o próprio Estado. Existem alguns casos em que ele precisa de uma autorização da vítima, mas o comum é que o próprio Estado, independentemente da vontade da vítima, ele mesmo ajuiza a ação, ele mesmo leva o processo adiante e tenta punir essa pessoa que cometeu o crime. Quando a gente fala de ação penal privada, a gente está falando de uma ação um pouco diferenciada. Os crimes normalmente são de baixo potencial ofensivo e o Estado não está muito preocupado em procurar essa pessoa, processá-la, puni-la ou sequer retirá-la do convívio social. Mas nós tivemos uma vítima, um ofendido, e se esse ofendido ou o seu representante legal quiser, pode dar início à ação penal. Nós chamamos agora de ação penal privada, porque quem deu início não foi o Estado, e sim o ofendido ou o seu representante legal, caso seja um incapaz ou menor de idade. E ele faz isso por meio de um documento que nós chamamos de queixa-crime. Vamos dar um exemplo. Injúria, calúnia, difamação. Imagina que um vizinho chamou o outro vizinho de corno.
Nesse caso, o Estado não tem interesse em reprimir esse tipo de crime, em tirar esse ofensor do convívio social, nem gastar dinheiro para processá-lo e puni-lo. Mas nós tivemos um ofendido, uma vítima, e se a vítima quiser, ela quem vai ter que dar início à ação penal, que a gente chama privada, porque quem deu início foi um particular e não o Estado, e faz isso por meio de uma queixa-crime. A privada subsidiária da pública, ela é dada início por um particular, pelo ofendido ou seu representante legal. Só que a gente diz que ela é subsidiária da pública porque quem deveria ter dado início à ação era o Estado por meio do Ministério Público. Então voltamos àquele crime de roubo. Roubo é subtração mediante violência. Vimos que é um crime mais grave e como o Estado tem interesse em reprimir, ele mesmo ajuiza a ação penal. Mas quando a gente é assaltado, no primeiro momento a gente já se dirige à delegacia para fazer um BO, um boletim de ocorrência, comunicando a ocorrência do crime. Isso pode evoluir, se transformar no inquérito, numa investigação policial, e se houver provas de que o crime aconteceu, e ao menos indícios da autoria, aí esse inquérito é encaminhado ao Ministério Público. A partir daí, o Ministério Público tem 15 dias para ajuizar a denúncia caso o réu esteja em liberdade e 5 dias para ajuizar a denúncia caso o réu esteja preso. Os processos contra réu preso, eles devem correr mais rápido. Isso porque eles ainda são inocentes. Então a ideia é tentar causar o menor dano possível, deixando o réu preso o mínimo tempo necessário até o final do processo. Mas, se em 15 dias para réu solto ou em 5 dias para réu preso, o Ministério Público se mantiver inerte e não fizer nada, ou seja, nem requerer o arquivamento e nem ajuizar a denúncia, então a vítima, o ofendido, passa a ter o direito de ajuizar a ação. A gente chama ela de privada porque quem deu início foi o ofendido, mas ela é subsidiária da pública porque quem deveria ter ajuizado a ação seria o Ministério Público. Como ele não fez no prazo legal, nem requereu arquivamento e nem ajuizou a denúncia, o ofendido pode tomar as rédeas da ação e ele mesmo ajuizar a ação. Essa é a ação penal privada subsidiária da pública. A qualquer momento, o Ministério Público também pode intervir no processo e auxiliar esse processo, já que o crime ele é de maior potencial ofensivo. Vamos voltar à redação do nosso inciso e verificar de qual dos 3 tipos de ação eles estão mencionando. Então, inciso 59. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Notem que o inciso 59 está se referindo à ação penal privada subsidiária da pública, em que o Ministério Público, que deveria ter ajuizado a ação no prazo legal, não fez, se manteve inerte. Então, o particular passa a ter o direito de ajuizar essa ação por meio de uma queixa-crime. Então, esta que está mencionada no inciso é a ação penal privada subsidiária da pública. Vamos seguir adiante o próximo inciso, que é o inciso 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. A regra no nosso país é que os processos judiciais eles são públicos e os atos judiciais que ocorrem no processo, eles também são públicos. Então, qualquer pessoa interessada em ver um processo judicial poderia, em tese, ir lá no fórum e verificar um processo do qual não é parte. Poderia até mesmo bater na sala do juiz, pedir licença, entrar e assistir à audiência, porque os processos judiciais, em regra, eles são processos públicos. Mas a Constituição abre algumas exceções. A Constituição determina que quando a intimidade das partes ou quando o interesse social exigir, esse processo deva correr em segredo de justiça. E um processo sigiloso, que corre em segredo de justiça, só quem pode ter acesso ao processo são as partes e os procuradores. Bem, a nossa Constituição e a lei não falam em juiz, promotor, serventuário da justiça, mas esses aí são óbvios, né? Eles podem ver sim o processo. Isso porque, como o juiz iria julgar um processo do qual ele não pudesse ter acesso, do qual ele não pudesse ler? Como o Ministério Público iria opinar num processo se ele não pudesse ler o processo? Quando a Constituição restringe esses processos sigilosos às partes e aos procuradores, advogados, são os terceiros, estranhos, que não fazem parte
da justiça ou das funções essenciais à justiça. Então, exemplo, um processo de divórcio normalmente é um processo que envolve a intimidade das partes, então a lei determina que seja sigiloso. Processo de alimentos, processo de guarda de menores, processo de regulamentação de visitas, são processos que entram no íntimo de uma relação familiar. Então, como eles envolvem a intimidade das partes, esses processos só são acessíveis às partes e aos seus advogados. Terceiros, estranhos, que não participem do processo, esses aí não podem ter acesso a este processo. Vamos adiante. Temos agora o inciso 61. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Nesse inciso, a nossa Constituição está prevendo 3 hipóteses de prisão. A primeira delas é a prisão em flagrante delito. Existem 4 modalidades de flagrante delito. A primeira delas, quando o sujeito é pego cometendo um crime. A segunda, quando ele é pego logo após cometer um crime. A terceira, quando ele é pego com meios ou em situação que faça presumir que ele cometeu aquele crime. E a quarta, quando ele é perseguido ininterruptamente depois de cometer o crime. Mas nessas 4 hipóteses, qualquer pessoa pode dar voz de prisão a quem está em flagrante delito. Não precisa ser autoridade, não precisa ser delegado, juiz, policial, qualquer pessoa pode dar voz de prisão. Na última hipótese, ele fala de transgressão militar ou crime propriamente militar. E essas hipóteses são hipóteses específicas em que a autoridade militar pode decretar a prisão sem necessidade de uma ordem judicial, como, por exemplo, aquelas chamadas infrações disciplinares, em que o militar de hierarquia superior pode determinar a prisão do militar de hierarquia inferior. Isso tudo sem que haja uma ordem judicial. Mas tirando a hipótese de flagrante delito, tirando a hipótese de transgressão militar e crime propriamente militar, só quem pode decretar a prisão de alguém é o juiz. E essa prisão tem que ser decretada por ordem escrita e fundamentada. Não cabe ordem verbal, a ordem verbal se limita à prisão em flagrante delito ou naqueles casos de transgressão militar. A ordem do juiz ela tem que ser escrita e tem que ser fundamentada. Uma decisão não fundamentada do tipo prenda-se o réu já é por si só uma ordem ilegal, porque ela impossibilita o direito de defesa do réu. Como o réu irá se defender de uma prisão se ele sequer sabe o motivo pelo qual ele está sendo preso? Então, essa ordem sem qualquer fundamentação, ela é uma ordem ilegal e é passível de habeas corpus, que é um remédio constitucional que nós vamos estudar mais adiante. Então, a ordem tem que ser escrita e fundamentada. Fora a ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, nós ainda temos o flagrante delito e a prisão por transgressão militar ou crime propriamente militar. Vamos seguir adiante. Nós temos lá o próximo inciso, que é o inciso 62, A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontrem serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Nós temos várias regrinhas aí. A primeira delas é que a prisão ela deve ser comunicada imediatamente ao juiz competente. Imediatamente é um prazo que não é bem definido, né? Então, imediatamente a gente poderia pensar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 24 horas. Hoje o entendimento é de que esse prazo é de 24 horas. Mas a Constituição fala imediatamente e a prova quase sempre ela também cobra imediatamente. Então, a prisão deve ser comunicada imediatamente ao juiz competente. Isso para que o juiz competente possa analisar, avaliar a prisão e saber se ela foi legal ou ilegal. Lembrando que toda vez que o juiz perceber que a prisão é ilegal, ele deve de imediato determinar o relaxamento dessa prisão, colocando o sujeito em liberdade. Então é importantíssima a comunicação ao juiz para que ele possa verificar essa legalidade da prisão. Segundo, a Constituição determina que a prisão deve ser comunicada também a alguém da família ou à pessoa que ele indicar.
Isso porque a Constituição não permite que a prisão seja mantida em sigilo. Então, toda vez que o sujeito é preso, ele tem o direito de comunicar a sua prisão a alguém da sua família ou a qualquer pessoa que ele indicar. Lembrando que disso surgiu um dito popular, que diz até hoje, todo mundo que é preso tem o direito a dar um telefonema. Isso surgiu da Constituição, que diz que todo mundo que é preso tem o direito de comunicar a sua prisão, já que ela não pode ser mantida em sigilo. Então vamos seguir adiante. Próximo inciso, 63, diz que o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Então vou começar de trás para frente, vamos falar logo da assistência da família e assistência do advogado. Bem, a família tem acesso ao preso para lhe prestar assistência material e assistência afetiva com direito de visitação. E o advogado também tem livre acesso ao preso para poder fazer a sua defesa. Mas lá no comecinho, a Constituição diz que o preso deve ser advertido de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, permanecer em silêncio. Ele não só tem o direito de permanecer em silêncio, como ele tem o direito de ser advertido do seu direito. Ele tem que ser comunicado de que ele não é obrigado a falar. E o silêncio, resguardado constitucionalmente, não pode ser levado contra ele em julgamento, usado contra ele em julgamento. Então não existe no direito aquela história de quem cala, consente. Se ele não falou, é porque ele é culpado. Isso em direito penal não existe, por causa de um princípio constitucional que diz que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então ninguém é obrigado a falar caso a verdade vá incriminá-lo. Mas aí surge uma dúvida, será que o preso ele pode mentir no seu depoimento? Que ele pode omitir, que ele pode calar? Isso aí está expresso. A questão é, ele pode mentir? A Constituição não fala nada expressamente a respeito. Entretanto, não existe nenhum crime caso o réu minta durante o seu depoimento. O crime mais próximo que a gente tem é o crime de falso testemunho. Mas se eu estou falando de falso testemunho, só quem pode ser autor do crime é a testemunha. O réu não é testemunha. O réu é o suspeito de ter participado ou de ter praticado esse crime. Logo, ele não comete crime caso ele minta durante o seu depoimento. Então, em tese, o réu pode silenciar, mas o réu também pode mentir no seu depoimento. Isso porque, volto a dizer, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Ok? Esse direito de ficar em silêncio, ele, apesar da Constituição falar expressamente em preso, o preso tem o direito de permanecer em silêncio, ele é extensível a qualquer pessoa que seja suspeita, indiciada, acusada de cometer um crime. E até mesmo nas CPIs, que são as comissões parlamentares de inquérito. É muito comum a gente ver na televisão matérias do tipo, fulano foi chamado para prestar um depoimento na CPI e ele exerceu o seu direito de permanecer em silêncio. Então, mesmo nas CPIs, ou seja perante a autoridade judicial, seja perante o delegado, o réu, o indiciado, o acusado, os suspeitos em geral, eles não são obrigados a falar se aquilo vai comprometer a sua defesa. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. E esse direito, ele é do suspeito. A testemunha, por sua vez, que não é partícipe, que não cometeu o crime, mas que presenciou o crime, essa aí é obrigada a falar e é obrigada a falar a verdade sob pena de cometer um crime de falso testemunho. Então ficamos por aqui, mais esse vídeo. Na próxima a gente retorna aos nossos estudos. Até a próxima!